Essa é uma das horas mais interessantes da aula, que é a hora da segmentação. A primeira coisa que eu falo para vocês, uma dica bem interessante, é você conseguir criar cada grupo de anúncios para um segmento diferente inicialmente. Assim, era tão complicado conseguir fazer isso um tempo atrás, sabe? Você tinha que criar banners ou criar uma campanha, era tão chato, tantos passos. Hoje em dia, dentro do Facebook, é só você selecionar e duplicar, triplicar, quadruplicar, criar vários segmentos diferentes em cada um desses anúncios e entender a performance de cada um deles. Mas Ariel, ferrou, toda vez que eu fizer isso vai dar maior trabalhão, tal, não é necessário. Mas eu aconselho que pelo menos as 3 primeiras campanhas você precisa fazer um por um e entender exatamente qual vai dar resultado. Se por acaso é mais homem ou mulher, em qual idade, em qual região, em qual device, o que mais funciona para o teu negócio. Depois que você entender, tivesse esse know-how, nos próximos anúncios, aí sim você faz umas 3 ou 4 campanhas com segmentos diferentes, porque você já sabe exatamente o que funciona para você. Agora, não vai essa do achar, eu acho que o meu público é masculino, o meu relatório de cadastros dizem que nós temos aqui muito mais homem consumindo do que mulher na idade X. Vai que os seus novos clientes, eles se identificam muito com o seu anúncio e você consegue trazer uma nova era de usuários para a sua base. Acaba sendo muito mais interessante, né? Que converta muito mais o teu conteúdo, o seu e-commerce e o seu aplicativo. Então, assim, faça com muito cuidado, com muito carinho, cada um dos anúncios, duplique, triplique, crie, sei lá, crie, se preciso, 50 tipos, grupos de anúncios diferentes, cada um com R$ 5 ali dentro dele, para você entender exatamente a performance de cada um deles. Isso é muito importante. Outra coisa é o seguinte, normalmente as pessoas definem uma data de início e término. Eu não aconselho fazer isso, até porque eu já fiz vários testes e não só eu, como alguns gurus de Facebook Ads que eu sigo pelo mundo, eles falam que é muito mais interessante você botar um orçamento diário e ir controlando essa performance diariamente. Pelo menos acessar ali 2 ou 3 vezes ao dia para saber como está performando cada anúncio. Assim você tem muito mais controle. Isso quer dizer o seguinte: se tiver um anúncio que está performando muito mais interessante, de maneira muito mais legal do que o outro, você vai lá e para aquele outro. Mas se por acaso tem um grupo de anúncios com um segmento muito bacana, que está performando muito mais, de maneira muito mais intensa e mais barata, obviamente, do que a outra, você consegue inclusive aumentar esse bidding para ter uma relevância maior e converter mais. Então, assim, é basicamente um jogo de ficar acompanhando o tempo inteiro, aumentando e diminuindo seus orçamentos e não ficar deixando o modelo automático do Facebook te dominar, porque isso não vai funcionar. O que funciona é o orçamento diário e vai controlando o orçamento. Não deu certo, para. É basicamente isso. Se num dia não deu certo, cara, já para, nem pensa em continuar com ele. É... Na madrugada, os CPMs eles são bem mais altos, então é importante você chegar lá também e reduzir essa duração. Eu estou mostrando na tela aqui, inclusive, como você faz para você alterar o orçamento do seu anúncio, tal, mas você pode, inclusive, pausar a hora que você quiser. Tal. Mas, enfim. Na madrugada, os CPMs são mais altos, então é importante você diminuir o orçamento durante esse período. E aí foi como eu mostrei para vocês, né? Aí, no caso, eu aumentei e tinha diminuído. E é muito simples fazer isso, não tem nada de difícil. É só você chegar lá, tipo, deu 11 horas da noite, vou lá e altero esse valor. Também tem o recurso de você programar os horários que você quer pelo Power Editor, mas eu ainda prefiro esse modelo manual para ficar muito mais quente e você entender com muito mais, sabe aquela responsabilidade de ter que acessar para saber exatamente se está performando ou não. Então é isso. É muito fácil fazer isso. Para você evitar a frequência, o legal desse negócio aí é você conseguir, inclusive, excluir o público de remarketing. E ele pode ser muito útil para o seu negócio. Então, a frequência ela acaba sendo chata se ela está lá, tipo, 3, 4 vezes no mesmo dia para uma mesma pessoa ou numa semana para uma mesma pessoa. Ela não quer aquilo, está vendo aquilo o tempo inteiro. Tua marca está sendo queimada para aquela pessoa. Então, o ideal é que você consiga fazer um público remarketing, como eu expliquei já no início da aula, e pegar esse remarketing e botar como uma audiência excluída, que daí vai evitar com que a pessoa, que é um cliente novo, isso aí preferencialmente para usuários novos, né? Usuários ou clientes novos. Você vai evitar com que a pessoa fique vendo o tempo inteiro aquele anúncio, porque ela caiu na remarketing, então a partir daquele momento ela não vai mais receber aquele específico anúncio para não ficar perturbando ela. E aí vai ser lindo para uma frequência muito mais interessante e possivelmente muito mais conversão para o teu negócio.
O legal também é você fazer aquela campanha de remarketing para quem ainda não é cliente. Olha que bacana. Você simplesmente consegue exportar uma lista de público personalizado de quem são seus clientes que já compraram mesmo no seu site, né? E aí você vai botar ela como público excluído, como foi o caso do vídeo explicando como funciona. E aí você vai excluir esse público da sua segmentação. Ou seja, pessoas que acessaram o seu site e que não compraram ou não se cadastraram, elas vão começar a receber os seus anúncios. E isso vai ser bem mais interessante para converter novos clientes. Pode funcionar super bem. Eu fiz um exemplo e eu vou explicar para vocês o caso, né? Como é que funcionou esse negócio, foi muito legal. Eu fiz exatamente aquele exemplo que eu falei anteriormente, que é fazer um anúncio para quem não é cliente nosso, excluindo os nossos clientes da segmentação, só que para remarketing, né? O resultado foi incrível. Tá aí o valor, ó. R$ 294 de investimento para uma conversão de R$ 11.000. Qual foi a sacada? O conteúdo que a gente exibia nesse anúncio era o conteúdo que os nossos usuários alimentavam quando recebiam os produtos. Então, assim, se ela recebeu uma bolsa em casa e ela tirou da caixa, ela fez uma foto e postou na nossa fanpage, utilizando a hashtag Damo Muito, ou então postou exatamente na nossa fanpage, a gente criou uma galeria dentro do Facebook para ficar alimentando com essas fotos o tempo inteiro. E essa galeria foi o anúncio que a gente utilizou. Cara, aí foi muito bacana, porque se a pessoa acessou o site e ela não comprou, né, e aí a gente excluiu os nossos clientes, então ela é uma pessoa nova, definitivamente nova, ela não comprou, é muito provável que ela não tenha comprado porque ela se sentiu insegura, ela não conhecia o site, não sabia se por acaso entregava. E aí, durante os próximos dias, a gente ia mostrando através do anúncio de remarketing que as pessoas estavam comprando e recebendo, e elas postavam foto, ou seja, aquele site realmente entrega, né? E aí a conversão foi incrível. Agora, pense em tudo que eu falei e tente adaptar para o teu negócio. Se por acaso ele não é e-commerce, você consegue fazer a mesma coisa, pegar os engajamentos, testemunhais, ou pessoas que postam coisas referentes ao seu produto, e envolver ela de alguma maneira para novos clientes, para novos usuários ou para novos downloads. Isso foi muito legal, cara. Bem, fazendo um público para novos clientes, você pode fazer esse público semelhante para novos, por exemplo, compradores VIPs. Eu vou explicar um pouco mais com detalhes sobre isso. E a importância é prestar atenção. Muita atenção. O semelhante, ele pega alguns recursos, alguns pontos similares, alguns pontos relevantes, similares à base que você enviou, ok? Então, por exemplo, eu sou um homem, tenho 33 anos, eu normalmente curto muito e-commerce, eu curto muito coisas relacionadas a marketing digital, e eu curto muito também outras coisas relacionadas à gastronomia, por exemplo. E eu tenho outros perfis, por exemplo, eu trabalho na área de marketing digital, enfim, eu comprei nas últimas 2 semanas num site específico, enfim, tem um monte de característica. Se eu pego essa base super rica de audiência que eu tenho, ou seja, compradores do meu site que compraram mais de 7 vezes, 8, 10 vezes que for, eu pego essa base, mando para o Facebook com um público personalizado e crio uma audiência semelhante disso, você imagina que ele vai pegar os melhores pontos, mais parecidos com os meus principais clientes, que se identificam com minha marca, que compram bastante com minha marca, que são compradores muito frequentes e que possivelmente essa base vai ser muito legal para mim. Então, assim, foque para fazer público semelhante em qualidade e não em quantidade. Você precisa de no mínimo 1.000 pessoas para conseguir mandar para o Facebook e gerar um público, tá? Então, para isso, pense com carinho e desenvolva uma estratégia na sua empresa para que você consiga pegar os principais clientes e subir para o Facebook e criar uma audiência semelhante daquilo. E aí vai ser perfeito. E você também tem que utilizar aquele recurso que é bem legal, que você tirar para quem já é o seu cliente, né? Então, assim, você vai fazer um anúncio. Nesse anúncio vai ter o público semelhante que você fez dos seus compradores hiper, ultra, mega VIPs, certo? Que vai dar uma audiência estimada de 1 milhão de pessoas, e você vai botar como audiência para excluir a audiência dos seus já clientes. E aí você começa a pegar novos clientes dessa audiência semelhante. Gente, isso é incrível, incrível. Se você ficou confuso, volte nesse vídeo, volte nessa timeline aí, quando eu comecei a explicar,
que eu acho que você vai entender melhor. E é muito importante que você entenda, porque esse recurso funciona muito para trazer novos clientes. É muito legal. Isso aqui são alguns exemplos de segmentação por região que eu costumo dizer para quem tem e-commerce, e eu acho que aí é única e exclusivamente para quem tem e-commerce. Normalmente, quando você faz uma entrega de produto numa região mais próxima ao seu estabelecimento, você consegue reduzir bastante o seu custo. Nesse caso aqui, como eu amo muito do Rio de Janeiro, a gente consegue reduzir muito mais o custo para entrega na região sudeste, ou para essas regiões, ou para essa área, né, para essas cidades, estados, ou o que for, que você preferir. E aí é muito bom você fazer todos os seus anúncios referentes e segmentados para a região sudeste, como no nosso caso. O frete sempre vai ser mais barato. E aí, consequentemente, a gente atrai muito mais os clientes e converte muito mais, porque quando ele for fazer o cálculo do frete, eu falar, cara, ok, vou pagar por isso. E aí você acaba tendo muito mais conversão. Até porque o frete, ele acaba inibindo muitas compras aí pela internet como um todo. Isso é muito importante você saber e você praticar. Outra coisa, se o seu site não é responsivo, ou seja, ele não funciona perfeitamente adaptado a um celular, né, a um celular Android, iOS, o que for, não utilize o recurso para você fazer anúncio para celular, só para desktop. Isso é muito importante, porque se a pessoa for clicar no seu anúncio no celular e abrir aquela tela gigantesca, onde é muito difícil encontrar o botão de comprar, por exemplo, ou ele nem é clicável, você só vai perder dinheiro. Tá? Isso é tão óbvio, mas é tão importante a gente explicar para você que você não perca tempo fazendo o seu anúncio para celular, ou seja, para ser executado, ser exibido no celular, se por acaso ele realmente não é responsivo. Não faça isso. Você vai gastar muito mais dinheiro. Se você tem um produto que é para o mundo inteiro, e isso é uma dica bem legal, existem alguns países pelo mundo que são extremamente baratos para fazer anúncio. O Facebook, ele não divulga essa lista oficialmente, mas eu consegui através de alguns grupos de growth hacking que eu participo e tal. E também você consegue pela internet, não é tão complexo assim de conseguir. Mas esses aí são os países mais quentes, mais atualizados, com preços extremamente baixos para você fazer o anúncio. O Brasil também está incluso aí, tá vendo? Também está lá dentro. Ele realmente é mais barato. Se você fizer uma comparação com os Estados Unidos, você fica assustado. Os Estados Unidos é tão caro, o CPM é tão alto, o CPM chega lá a $50 em alguns casos. É bizarro, é muito, muito bizarro. E também você consegue fazer tipo anúncios para países mais interessantes em alguns casos, né, alguns pontos, dependendo do seu negócio. No caso do Remind, sim, por causa da música e tal. A Europa ela acaba consumindo muita música, então a gente tem alguns países que são baratos também na Europa, que vale muito a pena você fazer um investimento. E tem casos que a gente consegue clique a $0,01, por exemplo, Índia, Filipinas, e você pode testar em vários outros países, não só esses 4, por exemplo, que eu dei, porque é bem provável que você consiga resultados incríveis para $0,01 o clique, o que se torna interessantíssimo para um anúncio de aplicativo ou qualquer outro tipo de situação que você precisa atingir globalmente, que você precise ir para outros países. Né? Tem e-commerce no Brasil que vende para fora, por exemplo. Tem conteúdo brasileiro que é importante ser consumido fora. Então, assim, é interessante você focar nesses países aí e também conseguir o seu $0,01 de clique. O Brasil, a melhor performance, por mais que ele esteja na lista dos mais baratos e definitivamente está lá entre os mais baratos, mas não é o mais barato. Né? Mas ele tem um resultado bom. Esse aí foi o melhor que eu consegui fazer já até hoje. 3 centavos o clique e 9 centavos a instalação de aplicativo e um ROI de 11 vezes quando a gente fala de e-commerce, por exemplo, no caso não muito. Né? Para o aplicativo foi o Reminds, então deu 9 centavos a instalação. A média de mercado é 1,20, 1,20 ou 1,30 e tal. É mais ou menos o custo por instalação de aplicativo. Então, assim, é muito mais baixo que o normal. Vale muito a pena também. Isso aí é interessantíssimo e eu não sei se você sabe, ele não é tão explícito dentro do LinkedIn. E eu utilizo muito esse recurso para conseguir chegar nos contatos, principalmente jornalistas e investidores. Eu vou pelo LinkedIn, faço conexão com eles, e a partir daquele momento que eles estão conectados comigo, se eu entrar nesse endereço que está aí em cima, você consegue exportar isso aí como uma base, né, uma base de contatos, um CSV, com o e-mail dessas pessoas, e aí você consegue importar isso para o seu Facebook, né, para o Facebook da sua empresa, principalmente, como público personalizado,
É basicamente uma audiência extremamente customizada, né, rica, porque são pessoas que realmente te interessam muito. E aí você importa para o seu Facebook para fazer uma audiência. Se você não tem muita gente ali dentro, você consegue inclusive pegar essas pessoas e gerar uma audiência semelhante. Como eu expliquei para vocês, eles vão pegar pontos similares e fazer uma audiência extremamente rica dessa sua audiência. Cara, é muito interessante, vale muito a pena, principalmente para conseguir atingir pessoas difíceis de serem atingidas, normalmente. E é óbvio, quanto mais conexões no LinkedIn, mais chances você vai ter de converter, porque tem uma taxa de sucesso pequena, normalmente quando o seu objetivo, por exemplo, é sair em alguma mídia. Né? Eu adicionei vários editores de vários veículos, e aí eu faço um anúncio para eles, e se eu mandar para 100, 10 normalmente respondem, mas é bem interessante, já é ótimo, já é bem legal. Mas é porque esse público tem uma qualificação incrível. Para aplicativo, outra dica é você sempre, em todas as vezes, selecionar a versão mais recente do device, se for para Android ou se for para iOS, no caso ali. Selecionar os devices mais recentes, mais novos, porque consequentemente você vai ter menos problemas da instalação ou da execução do seu aplicativo. E uma outra coisa é selecionar a opção sempre que estiver conectado ao Wi-Fi. Fiz vários testes e a maior conversão vem quando a pessoa está conectada ao Wi-Fi. Ela está com mais tempo para analisar, para fazer download do aplicativo e para consumir o aplicativo em geral. Tá? Então isso é muito importante. Ok? Um outro fator interessante são os clientes de remarketing. Para você trabalhar com eles, não é simplesmente adicionar lá o cliente de remarketing e acabou. Não é. Você também vai precisar fazer uma segmentação em alguns casos. E isso é muito legal, é muito valioso. Tá vendo lá no caso? Tipo, remarketing, aí eu fiz uma segmentação só para o sexo feminino, para os lugares e tal. Então, assim, é bom você usar, além do recurso do remarketing, também fazer segmentações. Para novos clientes, aquele esquema. Pega lá um lookalike de uma base muito qualificada e depois vai excluindo um público, por exemplo, de remarketing, que é gente nova mesmo, nem gente que acessou o seu site. E que tem interesse por um determinado assunto, determinado site, no caso da iPhone Enjoei, você consegue ter uma qualificação muito mais interessante. Né? É bom você entender, você ler cada uma das segmentações para você conseguir formatar um pensamento e conseguir, inclusive, adaptar para o teu negócio. Para novos clientes, no mesmo caso lá, só que agora para Farm. A mesma coisa, só mudei o interesse e também mudei a região, porque a Farm é muito mais conhecida. Para quem não sabe, Farm é uma loja feminina muito conhecida no Brasil inteiro. Mas ela é do Rio de Janeiro e tem muitos clientes no Rio de Janeiro. Então, tipo, eu fiz esse anúncio e tal, e são pessoas semelhantes aos clientes da Muito, por exemplo. Se por acaso você consegue também fazer com que exporte alguma lista, alguma audiência customizada de grupos de mães, de grupos de compradores de brechó, de produtos, ou um grupo dentro do Facebook que tem um certo engajamento que seja bem legal para o teu negócio, também é legal você gerar essa audiência customizada, importar para fazer o anúncio. Ariel, eu posso entrar num grupo, participar e exportar todas as listas como uma audiência customizada? Não, não é possível isso. Para você fazer isso, você vai precisar utilizar algumas ferramentas na internet. A triste notícia é que a maior parte delas não funciona hoje em dia, infelizmente. Mas se por acaso você conseguir algum parceiro gerar uma lista de grupos de Facebook, né, que tem um engajamento legal, tal, e de e-mail dessas pessoas e puder importar como audiência customizada, ela pode ser muito bem utilizada fazendo as segmentações como nesse modelo, por exemplo. Para você conseguir trabalhar com clientes recorrentes, e também é um fato muito interessante, é legal você pegar aquela lista de clientes super engajados ou que compram bastante no seu site e fazer um anúncio para elas. Vai sair muito barato porque o teu público é extremamente qualificado. Você repara lá que tem lá idade 18 ou mais. Normalmente eu não faço anúncio com 1 ou mais. Mas nesse caso aqui, como a audiência é minha audiência, são os meus clientes que compram mais de 10 vezes, cara, isso não importa, é o sexo feminino. Se eu botar ali masculino, inclusive, ele vai te falar que a audiência estimada é a mesma com sexo, só o sexo feminino, por exemplo. Porque realmente a audiência que a gente tem lá é basicamente de todas as mulheres. E a audiência que eu fiz a exportação, aquelas que compram mais de 10 vezes no site, ela é muito relevante para esse negócio. E pode ser bem bacana, você vai fazer uma audiência, você vai gerar um anúncio para uma audiência de recorrente, mas é extremamente qualificada.
tá? Então vai ser legal. E o preço vai ser muito mais barato que o normal, obviamente. Até porque elas já são seus clientes. Você só quer gerar recompra delas. A mesma coisa a gente faz também para cliente opt-out de newsletter. Então, se por acaso ela fez o unsubscribe, a gente consegue gerar essa lista, vai lá no teu MailChimp da vida, exporta essa lista de clientes que fizeram o opt-out, né, que desistiram de receber suas newsletters, e importa no Facebook como audiência customizada, e faz um mega relacionamento com eles através do Facebook. Também funciona super bem. Para clientes que trabalham em empresa, então, assim, se por acaso você quer fazer um anúncio para pessoas que trabalham, que estão lá no time da Animale, do Submarino, de alguns e-commerces, no caso aqui, né, se a gente generalizar, de alguns e-commerces para fazer algum anúncio para eles, ou seja, eles trabalham com isso e eles provavelmente já compraram, né, compram na internet com frequência, e é um público extremamente qualificado para comprar na sua empresa também. Então é interessante demais. A mesma coisa, se você quiser fazer um anúncio, por exemplo, para mídia, né? Para tipo, eu quero fazer uma divulgação de um número interessante que eu tenho sobre o meu aplicativo de quantidade de usuários e comportamento deles em cada região que pode ser utilizado como pesquisa. Normalmente você mandaria para a assessoria de imprensa expor isso e oferecer como sugestão de pauta para essas emissoras. Nesse caso específico, você vai fazer de uma maneira diferente. Você vai fazer essa comunicação através de um post no Facebook e mandar só para os empregados, empregadores, né, no caso essas empresas, né, para as pessoas que trabalham dentro dessas empresas, e provavelmente eles são jornalistas, nesse caso aqui, e eles vão receber, e você pode conseguir converter uma pauta através do Facebook. É incrível e já rolou com a gente. Para empreendedores a mesma coisa. Quero só para. Se por acaso você tem uma empresa de serviços, quer fazer conversão para assinar o seu serviço mensalmente ou anualmente, que for, tal, você consegue também fazer anúncio para pequenos donos de negócios ou para pessoas que são mais early adopters, mais ligadas em tecnologia. Um monte de coisa. Tem um monte de opção legal. Tá vendo? Ou só para os seus fãs no Rio e São Paulo. Normalmente eu não gosto de fazer para fã, mas esse aqui é um exemplo que ilustra bem. Você pode testar. O ideal é que você teste a sua base de fãs. Se por acaso, já que você já tem tem 52 mil pessoas ou 100 mil pessoas como fãs da sua marca, testa. Pode ser que funcione, mas tem que testar.